Voltamos com o Namira Informação Verdade. E olha, pega aqui pra mim, Thaís, por gentileza, a cadeira aí, minha filha. Vamos, tá devagar, hein? Olha aqui, pode ficar aí, doutora, você pode ficar aí. Olha aqui que coisa linda, maravilhosa. Hoje tem cadeira de praia da Multicoisa para sortear. Olha que coisa linda, hein? A Kristen Charles, eu quero participar, é muito fácil você participar. Você já participou, na verdade, você já mandou mensagem. Todo mundo que mandou SMS pro Namira já está participando, já está fazendo parte desse sorteio. Dá uma olhadinha aqui. Doutora Janaína, vou explicar para a senhora como vai ser esse sorteio. Certo. Ali na tela vão aparecer diversos números. Uhum. E a senhora, a hora que a senhora achar que é o momento, você vai falar, para! Quando certo. parar, vai escolher o número ali e nós já vamos dizer quem é o vencedor. Estamos combinados assim, doutora Janaína? Combinadíssimo. Então, Cascavel, vamos pro sorteio. Vambora, minha filha, vambora. Para. Final 1144. É o vencedor, DDD 19, olha só, alguém que participou com DDD 19. E ganhou essa belíssima cadeira da Multicoisa. Antes de continuarmos com a doutora Janaína, a doutora do povo, tem recadinho dos nossos amigos da Vega Retífica de Motores. Quantas vezes você já teve um problema no teu carro que fundiu o motor? Aí você leva no mecânico, o mecânico desmonta, manda o motor para retífica, aí você tem que pagar a retífica, o mecânico depois pega o motor, leva pro mecânico, paga de novo pro mecânico montar o motor, aí dá problema, aí não tem a garantia, você não sabe onde fica. Esse problema acabou. Como diria Caceta e Planeta, seus problemas se acabaram. Você tem agora um lugar certo para isso. É a Vega Retífica de Motores, que fica na Avenida 24 de Dezembro, número 444, no bairro da Estação, bem frente ao Pão de Queijo do Nadinho, pertinho também da ótica do meu amigo Titielo, o bigode mais sexy de Peruíbe. Lá você vai encontrar profissionais totalmente técnicos e capacitados que vão fazer a recuperação do seu motor com a máxima qualidade, com a máxima garantia, entregando um serviço de primeira qualidade. Lá você também pode fazer um acordo para fazer o parcelamento do seu motor também no cartão de crédito, ofertando assim o motor com qualidade e formatos de pagamento diferenciados no mercado de Peruíbe. Essa é a filosofia da Vega Retífica de Motores, que além de tudo, atende também todos os mecânicos da cidade. Quer conhecer a Vega Retífica de Motores? Ligue e agende uma visita, 3455-7309. A retífica de motores mais preparada da Baixada Santista. Vega Retífica de Motores. Cris, posso fazer só uma... que eu ouvi você fazendo a propaganda e fazendo o comentário e leva para o mecânico, né? E eu me recordei que eu tenho uma ação, está em trâmite, inclusive, exatamente nesse sentido. Um lugar fez a retífica, outro lugar estava montando, deu errado não sei o que nesse caminho e um joga a culpa no outro agora... E aí eu achei super interessante esse trabalho. É um serviço que é um só lugar. Completo, exatamente. Ele assume toda a responsabilidade, ou seja, tem a garantia. Nós tivemos aqui um exemplo, a própria Thaís que levou o motor do veículo dela lá para fazer a retífica, foi tudo feito lá, entregue sem dor de cabeça e não teve um problema. Achei muito legal isso. Não é um serviço diferente? Sem dúvida, sem dúvida. E aí não te dá essa dor de cabeça de ficar levando e trazendo. Que é uma coisa chata, né? Totalmente. Doutora, olha, é uma coisa terrível assim. Doutora, eu vi recentemente no Facebook, até compartilhei que eu virei fã, o pessoal da Virtual Motors de Chapecó. Os caras fazem um estilo diferente de vendas de veículos. Eu vi. Eu vi exatamente no seu Face. Sensacional. O cara é sensacional. Eu até achei que era uma brincadeira. Não, mas é uma loja mesmo, eles vendem e tal. E ele lá, na hora que ele vende, ele diz o seguinte, olha, o cara já tá comprando, porque qual é a tese dele? Ele vende o carro, ele apresenta todos os problemas que o carro tem e ainda fala, carro não tem garantia. Poxa, que legal. O cara que comprar, mesmo avisado, mesmo com a publicidade dizendo que não tem garantia, ele pode exigir a garantia? Não, claro que não. Não, eles estão fazendo a forma certíssima. Qual o problema? É mesmo? Sim. Olha aonde só. A lei pega, Cris? No vício oculto. E nesse caso o vício está mais do que claro. Meu, é revolucionário o serviço, totalmente, não é? Gostei. É o serviço mais sincero que tem. Gostei. Não sei se dá tempo da Cascavel baixar um vídeo aí, montar, pra gente colocar aqui, de preferência aquele do Corsa, pra doutora Janaína comentar, porque ele conta todos os detalhes, do jeito escrachado dele, mas que ele conta legal. tudo. Então faz o seguinte, coloca pra mim o vídeo do pessoal da Virtual Car, pra doutora Janaína consertar, comentar pra gente aqui no nosso Namira Informação Verdade.
várias válvulas, não é 20, não é 24, é várias válvulas. Então dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Bomba! Isso daqui quebrou pai de família, isso daqui terminou com o casamento de muita gente. Vai explodir. Dá uma olhada, 2.4, 20 válvulas rebaixada, não legalizada, pintura queimada. Com Satanás. Isso daqui é pior que AIDS. AIDS você passa pra frente, isso aqui você não passa. Dá uma olhada aqui, ó. Placa antiga, LX. Completaça, completaça. Eu duvido alguém fazer proposta no vídeo. Então, Virtual Autocar, a loja do pneu no cabelinho, a loja mais louca do Brasil. Maréia, não é outra coisa, maréia, é câncer, é AIDS, é pior. Então, corre logo pra cá, Virtual Autocar, a loja do pneu no cabelinho. Agora você vai ver o que vai acontecer. O bagulho vai ficar louco! Vou preparar, tá avisando que chegou no Brasil! Ele é muito engraçado. Esse cara é sensacional. Esse cara é o melhor vendedor de varejo do Brasil. Sem sombra de dúvida. Doutora, ele foi tão sincero que ele falou... Muito, demais você compra, ó, maré é pior que AIDS, porque AIDS você passa pra frente, o maré não. Nossa, o vício não pode estar oculto. Se tiver oculto é o que gera, é o que acaba gerando as ações, né? Agora, se você compra no estado, né? Exatamente, compra sabendo... É diferente do carro novo. O carro novo não pode ter nenhum tipo de vício, é novo. Você está pagando por algo novo. Agora, o usado, convenhamos, eu não sei se eu compraria uma areia, Cris. Esse é o Satanás, como diz o cara. Mas, doutora, uma outra coisa interessante de ver em alguns vídeos dele, por exemplo, ele vende um carro e fala, esse daqui o documento tá com problema. Esse daqui tá com não sei o quê. Aí ele fala ali, olha, a roda, o rebaixamento é todo ilegal. Ou seja, tá avisando. Avisando, exatamente. É claro, é uma forma divertida, engraçada. Eu assisti, até achei que era mentira, não era uma venda, né? Depois que eu descobri que é um comércio mesmo. Mas é a forma certa de fazer, sem enganar ninguém. Ô, doutora, eu vou contar um negócio pra senhora. Eu já falei isso daí, os caras não estão acreditando. Esse cara, anota aí. Vai ser o vereador mais votado da história de Chapecó. Ele tem carisma, muito carisma. Ele tem carisma que é dele mesmo. Exatamente. E o povo pensa o seguinte, se ele tá falando isso do comércio dele, imagine na Câmara. Tá eleito. Verdade. Essa é a verdade. Doutora, vamos para mais uns pontos aqui pra gente discutir. Tem lá do CNJ, é isso, né? Tem algumas pautas para a gente discutir. A respeito, por exemplo, doutora, da Lei Maria da Penha. Você pensa que ela só protege mulheres vítimas de seus companheiros? Nada disso. Conheça outros casos de violência doméstica em que a lei já foi aplicada ao longo dos 11 anos. Pai contra a filha, filho contra a mãe, mãe contra a filha, filho contra pai, entre casais homoafetivos e para proteger transexuais, travestis e transgêneros. Existem muitos motivos para não se calar e apenas um deles é suficiente para denunciar. Doutora Janaína, para mim era nova. A Lei Maria da Penha também protege o homem. Sim, Cris, com certeza. Já pedir para criar o João da Penha? Então não, não precisa, não. Essa daí já dá. É uma lei muito completa. É uma lei que vem justamente abominando qualquer tipo de violência, né? E aí ela acaba se enquadrando em algumas relações, como pai e filho, mãe e filho. Justamente por ser tão completa, ela acabou abrangendo aí várias situações. Doutora, antes de irmos para o próximo tema aqui, queria fazer uma pergunta para a senhora. Hoje em dia, nós estamos na época do politicamente correto. Eu sou um cara meio desbocado, eu me sinto meio fora do tempo, né? Eu devia estar no início dos anos 90, fazendo o que eu faço hoje e tal. Porque hoje qualquer coisa que você faz, você pode estar incorrendo em racismo, em calúnia, em homofobia e etc, doutor. Eu fico imaginando, por exemplo, os Trapalhões, que é da nossa época, hoje, certeza que o Didi estava preso. O Dedé, então, o Mussum, coitado, ele era vítima da sociedade. E ainda iam dizer que ele fazia apologia ao álcool. Ao álcool, né, que ele gostava de um mel. Exatamente. Doutora,
De verdade, a senhora não acha que está muito exagerado isso? Quero que a senhora seja sincera. Eu vou ser sincera, Cris. Eu acho que não. Por que eu acho que Por não? quê? Quero saber. Para chegar nesse ponto, Cris, é porque a sociedade precisa. Chega um ponto que a coisa tá tão liberada, tá tão sem limite e de uma forma que vira comum na minha casa o filho bater na mãe, vira comum. Chegou um ponto, Cris, que Não, mas isso daí eu entendo, doutor. O filho bater na mãe é algo, eu digo, Sim. humor mesmo. Então, aí o humor, a pessoa provavelmente que faz esse tipo de Gostava humor... tanto das piadas de bichinha do Costinha, lembra? Que tinha umas piadas que ele Lembro. fazia, não, escolha do professor Raimundo. Ô, Cris, a gente não vai longe. Tem o Zorra Total hoje, com a reformulação, onde o editor é o Márcio Melling, é isso. Ele faz... Não sei se você costuma... Eu não costumo assistir muito, mas sempre que eu assisto, eu acho... ele tá ali no limite do mau gosto, porque ele fala muito de igreja... Ele faz muita piada com igreja, mas ele fala a verdade. É aí que entra, sabe o limite? Uhum. Ele não fala nada além da verdade, nada além do que está acontecendo. Ele fala em alguns esquetes sobre o que está acontecendo no Brasil hoje. Eu até assisti, não sei que dia... foram 2 deputados num restaurante comemorar a primeira propina. Entende? Então, assim, ele tá realmente nesse limite entre o bom senso e não. Por exemplo, eu acho que a gente sabe algumas formas de manipulação que as igrejas se utilizam, eu sou contrária, mas eu ainda acho que não dá para mexer. Não dá para mexer, não pelo infeliz que abusa da fé do coitado que está ali procurando ele. Eu acho que é realmente essa pessoa que ainda procura por algum motivo, e aí eu acho que a gente vai ter que proteger desculpa o termo, canalha que está usando da fé alheia, para não machucar aquele que ainda está precisando disso. Então, quando eu vejo essas piadinhas com relação à religião, à homofobia, eu temo, Cris. Eu temo porque a piada ela é leve, mas ela está, de alguma forma, entrando na sua cabeça, na sua mente. E aí eu temo esses limites entre o razoável e o verdadeiro. Olha, o maior grupo de humor que pisou neste planeta chamava-se Monty Python, um grupo de humor inglês, não sei se a senhora conhece, que contava com o John Cleese, Terry Gilliam, e uma porrada de gente de muito talento. Fizeram filmes assim, inclusive tirando sarro das religiões e do fanatismo religioso, filmes como A Vida de Brian, Monty Python em Busca do Cálice Sagrado. Eu sou um fã deles, do Monty Python, críticos ferrenhos, etc. Hoje, o Monty Python, todos seriam, estou falando assim com absoluta certeza, processados, condenados e presos pelo humor deles. Foram tão importantes para abrir a cabeça das pessoas no final dos anos 60, dos anos 70, fazerem as pessoas pensarem, doutora, será que não é uma interferência tão grande do Estado quando começam a se criar leis que limitem o humor? Senhora, é isso que eu me questiono. Gente, por exemplo, poucas pessoas sabem que o Costinha, ele tinha em sua família irmãos homossexuais, né? Ele, inclusive, tinha um filho adotivo homossexual. E ele fazia piadas com homossexuais, justamente muitas, por ele ter convivido no meio de muitos homossexuais. E ele jamais, o Costinha, iria agredir e etc. Hoje, as piadas do Costinha seriam, assim, impublicáveis, doutora. Pois é, Cris. Eu concordo com você. E a liberdade de expressão que é garantida constitucionalmente? Sim, desde que não ofenda ninguém. Aí é que tá, porque você está em conflito com duas situações. Então, Cris, o que acontece? Eu também acho que o Estado interfere muito, mas acho que é necessário, embora muito, é necessário. Cris, nós temos hoje na sociedade pessoas que conseguem assistir e entender que aquilo, embora
esteja retratando a realidade, é uma ficção. E tem gente, Cris, que ainda não consegue. Tem gente que fica com ódio, que adquire o ódio por determinadas situações, seja política, qualquer uma, religiosa principalmente. Então, a gente viu o que aconteceu no Charlie Hebdo. Era isso que eu ia falar, né? exatamente isso. Então o Estado ele precisa controlar, ainda que excessivamente, na tentativa de conter ainda esse pessoal que não discerne. Porque ali foi uma pena. Era um grande jornal com pessoas talentosíssimas, muito que foram mortas aí por conta desses excessos. É isso que eu falo. Tem que cuidar sempre do limite, Cris. Não por mim, por você, pelos telespectadores, gente do bem. A gente tem que entender que tem pessoas ainda que não vão fazer esse discernimento e vão levar para um lado perigoso. Eu fico preocupado, doutora, de verdade, com um cara extremamente talentoso como o Gregório do Vivier. Puxa, né? Verdade. Porque o que tem processado esse menino pelas opiniões, pelo bom humor, pela criatividade dele... Olha, inclusive, posso ser sincero, muitas das opiniões dele, políticas, pessoais dele, a senhora sabe que eu discordo plenamente. Sim. Mas ele trata com um humor tão inteligente que eu não sei como as pessoas ainda têm coragem de levar pelo lado negativo. É triste, né, doutor? Pois é triste. E são seres que eu chamo de seres pensantes. Ao contrário, por exemplo, do... Agora me fugiu o nome dele, o humorista da Record, eu acho, aquele grandão, Quem que é, gente, da Record, o grandão? Aquele que vive aquele que vive sendo processado também, porque também fica fazendo piadinha. O Rafinha Bastos. Tem o Rafinha Bastos, mas tem um que é pior. Não. Tem o Danilo Gentili. Danilo Gentili, esse é astro. Astro para fazer bobagem. Eu falo a verdade, eu não gosto do Danilo Gentili. Eu acho que ele é um cara sem muito... Ele vive sendo processado. Só que sempre, Cris, exatamente isso. Não respeitando o limite do bom senso. Por exemplo, vou até... Me desculpem vocês, mas vou dizer. Eu não gosto muito da Vanessa Camargo, aquela que canta... Filha do Zezé de Camargo. Eu não acho que ela não canta bem, enfim, né? E ele, Cris... Não foi ele não, foi o Rafinha Bastos. Tá, ele ou o Rafinha, seja quem for, veio com uma piadinha que excedeu o limite. Ele mexia com a questão dela ser mãe e ofendia a moral dela. Gente, eu não gosto da música, não significa que ela é isso, aquilo, imoral. Ela é uma mãe, ela é uma filha. São esses limites que têm que ser sempre respeitados. Perfeito, doutora Janaína. Gosto da doutora Janaína porque a doutora Janaína é sensata. Mas vamos entrar mais nesse debate. Vamos por o próximo tema, por gentileza. Mudança de nome. Em casos de lei de registros públicos, permite alteração para correção de erro de ortografia, de grafia, no registro de crianças ou adolescentes adotados, para inserção de apelidos notórios, como, por exemplo, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, em casos de exposição da pessoa ao ridículo ou ao constrangimento, por exemplo, né? O cara, por exemplo, tem um sobrenome Duro, né? Aí fala José Fernando Pinto Duro, aí, pega mal, né? Para pessoas que colaboram com a apuração de crimes, né? A proteção de testemunhas, que precisa mudar de nome, e em casos de homonímia, ou seja, que é homônimos, né? Os homônimos, que são iguais. Como é que faz? Quem queira mudar de nome, o cara que tem lá um nome assim, por exemplo, Fernando Baixo Rego, entendeu? Como é que faz para ele mudar o nome, doutora? Isso é fácil, não é, né? É fácil, sim. É assim, fácil em termos. É uma ação muito rápida. Eu posso pôr Namira no meu nome? Eu quero pôr Namira no meu nome. Eu acho que não, Cris, nesse caso não. É em caso mesmo que te traga problemas no dia a dia. São todos os casos que possam trazer problema no dia a dia, só esses mesmo. E é uma ação rápida. Mas quando eu digo fácil, é subjetivo, porque aí vai depender do andamento do processo no fórum, né? Mas é uma ação simples, você demonstra, às vezes o próprio nome já fala tudo, né? E o juiz pede para o registro civil retificar. Perfeito. Doutora Janaína, mais uma perguntinha que eu quero fazer, que não tem nada a ver com a pauta aqui, mas eu sempre gosto da visão da senhora. Como a senhora enxergou a votação para o arquivamento do processo contra o presidente Michel Temer? Cris, eu acho que
por incrível que pareça, eu enxerguei como a grande maioria, graças a Deus, que a grande maioria já está enxergando, que é exatamente o que a gente falava aqui agora há pouco. Existem decisões que são tomadas numa salinha, com 3 ou 4 que mandam e os demais obedecem. Foi exatamente isso. Eu fico muito feliz que a população está enxergando isso, que realmente foi um acordão, foi um absurdo o que aconteceu. Ele trocou dinheiro nosso, dinheiro público, emendas, em troca de voto, né? E às vezes, aquele deputado que ganhou aquela emenda, a gente está falando de emenda, né? Vai saber outras coisas que a gente sabe. Emenda. E vai saber se, de repente, aquela emenda que aquele deputado recebeu, de repente, não. Tá bom, vai reverter em favor do povo, vai lá para a UPA de sei lá onde, de Peruíbe, seria ótimo. Estamos esperando, viu, Papa? Mas o que acontece? Qual é o problema? Essa emenda, ela vai beneficiar quem interessa a ele, e não a maioria, e não ao povo. Claro que a gente está falando aqui de alguns, não vamos generalizar, deve ter alguém bom lá. Se já tiver um nome, a senhora puder falar. Não, tem sim. Tenho que ser justa, né? Tem sim. Se tiver um nome, a senhora puder falar, aí já ajuda. Então, Cris, eu vejo dessa forma, da forma como todo mundo viu. Foi um acordo. Agora, mais uma vez para o povo pensar, Cris. Por que que o Congresso Nacional quer manter o Michel Temer lá? Qual é o interesse? Você acha que seria bom para o país caçar ele hoje? Então, existe muito essa discussão. Ou eu acho que seria bom, mas eu acho que ou caça ou não caça. Deixar ele sangrando como está hoje é a pior das hipóteses, Cris. Então, se eu estivesse lá... Porque todo tempo ele tem que comprar. Exatamente. Não estou nem falando de corrupção, mas com emendas, com não sei o que, com não sei o que. Exatamente. Para se manter no poder. Exatamente. Então, eu acho que se for para caçar, tem que caçar logo. E se não ver que não vai ter condições de caçar, parar, deixa ele terminar, porque do jeito que tá, é que tá terrível. Tá certo, perfeito. Como nós estamos de tempo, dá para mais um tema aí, gente? Como é que tá? Como é que tá, Thaís? Como é que estamos de tempo? Vê aí. Tá certo. Crimes contra a fé pública, doutora. Esse é um tema bom. A gente está falando aqui justamente disso. A fé pública é a confiança que temos nos documentos que vêm de autoridades públicas. Falsificar ou adulterar documentos, usá-los indevidamente, são crimes previstos no Código Penal. Confira alguns exemplos: moeda falsa, falsificação de selos, papéis ou documentos públicos, falsificação de cartão de crédito ou débito, falsidade de atestado médico e uso de documento falso. Eu quero usar 2 exemplos aí que são populares no Brasil. O primeiro é o camarada que não quer ir trabalhar, e a gente tem na TV Vale das Artes algumas pessoas assim também, de vez em quando. Aí aparece lá com atestado médico falso, que compra geralmente lá na Santa Ifigênia, na Praça da Sé, lá no prédio 342, apartamento... Mentira, tô brincando. E o uso de documento falso, que muitas vezes é aquela menor de idade que quer entrar na baladinha, aí coloca 18, e aí chega lá com 18. São crimes. Primeiro, uma pessoa portando um atestado médico falso pode responder pelo quê? E o menor portando um RG falso pode responder como, doutor? Então, Cris, qualquer uma daquelas hipóteses ali é crime e vai responder criminalmente. Claro que tudo vai depender da forma como isso chegou até a polícia para ser enquadrado e tal. Já o menor, ele não é diferente dos outros crimes. Ele tem a pena mais branda, né? E todo o cuidado necessário para... Não que se for maior não tenha os cuidados, mas no caso do menor, ele é até aumentado esses cuidados. E caso ele venha a ser condenado, ou coisa que o valha, ele é levado lá para o Instituto Casa e lá ele vai cumprir a pena. Mas é exatamente... Responde do mesmo jeito. Responde. Tá certo. É muito importante você não fazer, principalmente carta de motorista, que você pode ter um problema. Eu tenho um amigo mesmo
que foi pego com um documento de carro falso, ele não sabia e foi preso, né? Claro, Então, uma coisa séria, né, doutor? É importante a gente sempre certificar que o que está com você é legal, tem origem lícita. Isso é sempre importante, Cris, porque depois provar que aquilo não era seu, que você não sabia, é muito mais difícil. Perfeito. Doutora Janaína, muito bom, mais uma vez, a presença Obrigada, da senhora. Cris, eu que agradeço. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa Na Mira Informação Verdade. Se Deus quiser, eu tenho certeza que ele há de querer. Tchau, tchau.